Vamos falar hoje sobre comunicação assertiva. Através da comunicação, o homem pode se expressar e pode interagir com os outros. Isso nós fazemos através de símbolos, através das palavras escritas, nós fazemos através da fala, como estou usando agora, né? Através da fala, eu estou me comunicando com vocês. É uma pena que não existe a possibilidade de interlocução nesse momento, muito embora num nível mais baixo, né, isso possa acontecer por meio dos seus comentários, né, quando você curte, quando você se inscreve, também há interlocução. Mas através da fala nesse momento, eu consigo conversar com vocês, eu consigo interagir, eu consigo me comunicar. E nós também nos comunicamos através do nosso corpo, então com os gestos, com as expressões faciais, né? Levantando os olhos, balançando a cabeça, mexendo o corpo, assim também eu me comunico, né? Sem que possa expressar uma palavra, sem falar uma palavra que seja, eu posso me comunicar através do meu corpo, né? Eu posso me comunicar através dos gestos, mas sempre acabam acontecendo algumas falhas, ou como chamamos na comunicação, né, sempre acabam ocorrendo alguns ruídos no processo de comunicação. E daí surge a pergunta, né, o que podemos fazer para corrigir essa comunicação para que ela se torne adequada, tá? Porque com esses ruídos na comunicação, há falhas, né? Como eu já falei, e isso pode acontecer quando eu faço uso com exagero daquelas coisas que falei há pouco, né? Da fala, dos gestos, quando eu não uso uma postura adequada, seja a postura física, ou seja a postura psicológica, o meu ânimo, o meu estado de espírito no momento da comunicação. Eu posso ser também um pouco agressivo ou bastante agressivo, isso vai causar prejuízo na comunicação, quer dizer, o efeito não será aquele efeito esperado, né? E o meu tom de voz também, dependendo do tom de voz que eu usar, eu terei complicações, eu terei prejuízo na comunicação. Eu posso usar um tom de voz forte demais, ou eu posso usar um tom de voz com uma certa inexpressividade. Então as pessoas que estarão interagindo comigo através da comunicação não vão conseguir me entender. Então posso falar bastante alto ou posso falar baixo demais. Essas coisas todas vão interferir no processo de comunicação. Mas tem uma coisa, né, tem um fator, existe um elemento que é muito prejudicial no processo de comunicação, quando acontece, é quando o discurso é confuso, ou seja, quando não há objetividade na comunicação, quando falta objetividade. Porque quando o interlocutor percebe que não há objetividade, ele manifesta desinteresse, ele perde o ânimo. Então, o discurso confuso é um problema muito sério na comunicação. Então, observe, como é que eu posso fazer, o que eu posso fazer para corrigir essas falhas, né? Para evitar esses ruídos no processo de comunicação? E é aí justamente que entra essa coisa chamada de comunicação assertiva. Então, como disse no início, né? Hoje estamos falando de comunicação assertiva. Então, a comunicação assertiva vai nos ajudar a evitar os conflitos e os mal-entendidos, né? Os ressentimentos, a hostilidade e o fracasso. Quando eu falo de comunicação assertiva, eu preciso deixar bem claro que não está em jogo aquela dicotomia entre certo e errado, né? Não é que através da comunicação assertiva eu vou dizer o que é certo e vou evitar o que é errado. Isso não tem muito a ver, né? Não é isso que está envolvido na comunicação assertiva, né? Porque vamos pensar então
para começar as definições sobre isso, né? O que é ser assertivo, né? Talvez vocês se lembram de que há algum tempo, quando respondíamos algumas perguntas, algumas questões em provas, testes e avaliações, aparecia, né, essa palavra assertiva. Então, informe se assertiva abaixo é falsa ou verdadeira. Então veja que assertiva poderia ser falsa ou poderia ser verdadeira. Então está fora aqui essa ideia de que assertivo é somente o que é certo e que o assertivo evita o que é errado, tá? Então a assertiva era a afirmação, fosse falsa ou verdadeira, era a afirmação. Então essa era a ideia, a noção que tínhamos de ser assertivo. Então daí vem a ideia de assertiva é a afirmação. Então a comunicação assertiva é a comunicação com firmeza, né? Então ser assertivo é ser firme, claro e objetivo, porém sem ser grosseiro, sem ser desrespeitoso e sem ser agressivo. Não importa o tema do discurso. Vou repetir. Fiz a anotação aqui, eu vou ler, né? Então, ser assertivo é ser firme, claro e objetivo, sem ser grosseiro, desrespeitoso ou agressivo. Não importa o tema do discurso, seja para dizer sim para alguém, seja para dizer não. Então, isso é ser assertivo. A outra pessoa, né, o interlocutor, aquele que estabelece conosco o diálogo, que estabelece conosco a comunicação, ele pode até não concordar conosco, mas se nós formos assertivos, ele vai se convencer daquilo que estivermos transmitindo, daquilo que estivermos comunicando. Então, o que entra em jogo, né? O que entra em cena? É a postura, a fala, os gestos, o tom de voz, o ânimo, quer dizer, a vontade, né? A disposição para falar. E fazendo uma definição agora mais resumida, né? A comunicação assertiva está mais relacionada com uma forma como se expõe o tema. Então é o jeito de se comunicar, seja dizendo, seja escrevendo, né? Seja falando, seja escrevendo. Então não é dizer sim sempre, porque em muitos momentos, para dizer não é que precisamos ser de fato assertivos. Então, eu enumerei aqui algumas características da comunicação assertiva e vou falar para vocês, né? A primeira delas é que, geralmente, quando se é assertivo, se procura dizer as coisas na primeira pessoa do singular. Eu, né? Eu. Então, quando eu sou assertivo, eu procuro colocar as coisas na primeira pessoa do singular. Quer dizer, eu tiro o foco, eu tiro as luzes da segunda pessoa, que pode se ofender, pode me entender mal, pode não captar a mensagem que eu estiver querendo transmitir, e eu coloco sobre mim. Então, eu poderia fazer um exemplo que eu anotei, olha só. Se eu sou o chefe e eu dei um comando, né? Eu dei uma ordem para que alguém pudesse obedecer, e daí fizeram tudo errado. E daí, se eu preciso exercer liderança, se eu estou num trabalho de gestão, né, gestão de pessoas, eu não devo chegar lá e dizer, olha, vocês entenderam tudo errado, ou vocês não sabem fazer nada, vocês não conseguem compreender as coisas. Isso não é fazer comunicação assertiva. Eu preciso colocar na primeira pessoa. Então, eu poderia dizer, eu me expressei mal quando pedi isso para vocês. Aí sim eu estaria sendo assertivo. Então, essa é uma das características, né? São várias. Em qualquer pesquisa e leitura que você fizer, você vai encontrar sempre muita coisa. Uma outra característica é o falar equilibrado. Eu posso ter um diálogo imperativo, mas ao mesmo tempo suave. Eu consigo mandar, né? Eu consigo passar comandos, dizer comandos para que alguém possa seguir, mas sem ser grosseiro, né? Sem ser grosseiro. E aí eu posso ter esse falar equilibrado usando as modalizações da língua. Eu sou professor de língua portuguesa, então sei bem
como funciona, né? E como funciona muito bem uma modalização. Nós podemos usar, por exemplo, um modo verbal que geralmente é usado para fazer os pedidos quando eu tenho desejos, né? Olha só, eu gostaria de um copo de água, né? É mais educado, né, dizer assim. Tem aquele cara que vai dizer, gostaria, então não gosta mais. Não tem nada a ver, né? Isso aí é gente que não manja muito bem dos processos comunicativos. Mas quando eu uso, né, o futuro do pretérito, eu gostaria, eu estou modalizando a minha fala, né? Eu estou colocando aí uma noção, né, na minha fala de polidez, de educação. Mas se eu uso um modo subjuntivo também, eu posso, né? Passar essa ideia, essa noção de educação. Então, por exemplo, se eu pudesse tomar um copo de água, seria muito bom, né? Então, o falar equilibrado é importante, né, no processo da comunicação assertiva. Uma outra característica é a imposição clara. Já falamos, né, sobre a necessidade de objetividade. O discurso, né, não pode ser perdido. Tem que estar tudo muito bem definido, né, tudo muito bem detalhado. Então, a imposição clara é que fique bem certinho o que se deseja. Essa é a imposição clara. E daí decorre uma outra característica, né, que é comunicar sem rodeios. Sem rodeios, sem voltinhas. Você vai direto ao ponto. Você vai no alvo, né? Vai ao alvo diretamente, vai ao X da questão. Quando você fica dando muitas voltinhas, né? Quando você faz muito rodeio, quando você não é objetivo, quando não se é objetivo, o interlocutor percebe que há um problema ali, né? Não há firmeza, não há clareza, não há um detalhamento. Então, perde-se o interesse, né? E a comunicação se prejudica. Uma outra característica é a elegância no falar. A elegância no falar. Nisso tem um jeito como você imposta a sua voz. Nem todos vão ter aquela voz de locutor. Eu particularmente, gostaria muito de ter aquela voz de locutor, né? Boa noite, ouvintes, né? Mas nem sempre alguém consegue. Agora, aqueles que tentam impostar a voz e isso soa muito falso, né? Porque você ouve a pessoa em todos os momentos, em todas as horas, e de repente ela está falando de um jeito, aí já demonstra falta de sinceridade, né? Demonstra falsidade. Mas a elegância, então na comunicação existe também comportamento. É um comportamento gestual, é um comportamento de fala, né? Um comportamento nas expressões, um comportamento no vestir-se, né? A vestimenta está muito relacionada com a comunicação não verbal. Então, o jeito como você se veste é um jeito como você se comunica com alguém. Você impõe respeito, autoridade. Quando eu era mais novo, não sou tão velho, né? Eu fui um tanto quanto rebelde com algumas coisas. E eu achava isso tudo uma grande bobagem. Essa coisa de que a vestimenta impõe respeito, impõe autoridade. E depois acabei descobrindo que não é bobagem, não. Isso tem uma certeza, isso tem uma verdade profunda. Então, preocupe-se com postura, né? Isso tem a ver com a elegância no processo de comunicação. Uma outra característica, calma. Ter calma. Tem a ver com a elegância que falamos, né? Mas a calma no processo comunicativo é muito importante. Quando se é muito apressado, muito, né, um termo muito comum, popular, muito afobado, as coisas se perdem, né, a comunicação se prejudica. E daí vem uma outra que decorre dessa, uma outra característica que decorre dessa, que é a serenidade. Né? A serenidade tem a ver com a tranquilidade. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de conversar com uma pessoa calma e serena. Como é agradável. Você consegue ficar por horas, né? Por vários minutos conversando com essa pessoa. Então,
procure ser sereno no falar. Sétima característica, ou oitava aqui, né? A articulação perfeita. Por articulação, vamos entender todo o movimento realizado no processo de fala, né? Por esses mecanismos, na verdade, pelos órgãos aqui da fala. O órgão fonador. Então temos dentes, línguas, tem o palato, né, que é o céu da boca, você tem os alvéolos, que é esse encontro dos dentes com as gengivas. Observe, a articulação perfeita é fantástica no processo comunicativo. Eu tive a oportunidade de estudar teologia, foi o primeiro curso que eu fiz. E quando estudei teologia, eu tinha uma disciplina chamada homilética. Nessa disciplina, nós aprendíamos a falar. Fantástico, né? E daí eu li, nessa época, que o grande Cícero, lá na Roma antiga, né? Cícero colocava umas pedrinhas na boca e ia para a praia. E aí, de frente para o mar, ele recitava textos, né, poemas. Ele lia, ele assim, com as pedras na boca. Claro, não entupia a boca de pedras, né? Mas colocava pedrinhas na boca e essas pedras dificultavam o ato de fala, o processo de fala, né? E aí ele era obrigado a articular de forma mais eficiente esses órgãos da fala, todos. Entenderam? E assim ele treinava a fala. Hoje em dia, isso eu aprendi também nesse curso de teologia, né? Hoje em dia você pode fazer diferente, você põe uma caneta. Olha, eu vou fazer um gesto aqui, né? Então você põe uma caneta na boca e aí você vai ao espelho e você fala, né? Você fala com calma, paciência, tenta ler alguma coisa, vai treinando isso, né? Os seus familiares vão dizer que você está ficando meio loucão aí, mas você está com foco, né? Você está com um propósito de aprender. Então, você pode treinar a fala desse jeito. E aí procure articular da melhor maneira possível as palavras. Com o tempo, né, você vai perceber como isso vai ser importante. Eu fiz isso demais. Às vezes eu estou muito apressado, né, e eu quero falar e acabo engolindo as palavras. Isso é terrível, né, no processo de comunicação. Então a gente fica se policiando. No início, como todo o trabalho da comunicação assertiva, no início tudo é muito difícil. Você não vai conseguir isso da noite para o dia, né? Você vai treinando, vai se esforçando, vai aceitando desafios todos os dias e você vai aprendendo. Eu estou aprendendo todos os dias. Eu gosto muito de aprender. Aprender é uma coisa muito fantástica, né? Então vá treinando a articulação. Pegue, na língua portuguesa existem os trava-línguas, né? Os trava-línguas, eles são importantes. Então, pronunciar corretamente os finais das palavras. Nós temos uma tentativa, né? Uma tendência, na verdade, de fazer o apagamento das últimas consoantes, por exemplo, nos plurais. Então, eu nasci no Sudeste e o meu plural é sibilante, é umas cobrinhas, né? Mas é importante pronunciar isso. Morei muito tempo em Belém e lá os plurais são chiantes. É um sh, dois, três, né? Para mim, dois, três, não importa, chiante ou sibilante. Tem de ficar bem acentuado, tem de ficar bem marcado. Outra coisa é o R. Nós também fazemos um apagamento desse R nas palavras que terminam com R. Amor, ou amor, não sei qual vai ser o teu sotaque, o dialeto, né, o regionalismo que você tem, mas é importante que fique bem característico, tá? Que fique bem pronunciado, porque a palavra não é amor, é amor, ou amor, não sei, amor, né? Então, isso é a articulação perfeita, tá? Outra característica é o tom de voz. O tom de voz, como é importante o tom de voz. O tom de voz pode mudar tudo. Uma coisa é você dizer para alguém, vem cá. A outra coisa é dizer, vem cá. O tom de voz muda tudo. Isso está num plano que nós chamamos de plano suprassegmental. Quer dizer,
está acima das palavras em si. Não é o que a palavra representa, entendem? É um sentido ou uma característica que nós colocamos na palavra, mas está fora dela. Então isso é no tom que você coloca. Há línguas como o alemão, né? No alemão não existe tanto essa coisa do tom de voz, que o alemão é meio áspero para muitos, né? Meio grosseiro. Mas no alemão existem muitas partículas modais. Lembra que eu falei da modalização, né? A modalização da fala, né? Ou da escrita. Então no alemão tem partículas, né? Existem partículas para tirar esse tom áspero, agressivo, tá? Na língua portuguesa é o tom, é a entonação. Então, vem aqui, é diferente de vem aqui. Concordam comigo? Né? Faça isso. Faça isso. Não é assim? Então, a entonação é importantíssima. E na entonação também tem uma outra coisa envolvida, que através da entonação eu posso mostrar que eu estou ansioso ou agressivo, né? Mas de agressivo já falamos, essa coisa do vem cá, né? Diferente do vem aqui, é assim? Até com os animais nós falamos assim, numa entonação diferente, né? O cara fala pro cachorro, vem aqui, né? Então observe, agora eu posso, através do tom de voz, demonstrar que eu estou ansioso. Quer dizer, quando o tom de voz está modificado, eu posso demonstrar isso, né? Que há ansiedade. E a ansiedade prejudica a comunicação. Como prejudica? Empatia. Empatia é o envolvimento com o outro. Isso é muito importante, por exemplo, numa aula, ou numa conversa, num diálogo mais prolongado. Você demonstra ou exerce empatia, por que não, né? Quando você presta atenção na pessoa, você olha para a pessoa, você gesticula. Você se lembra da função fática da linguagem? É aquela em que usamos elementos para manter o canal aberto, o canal funcionando. Então, quando você diz verdade, isso mesmo, né? Mas nós usamos gestos também para isso. Nós balançamos a cabeça, nós mexemos os olhos, não é isso? A boca, mudamos a fisionomia, né? A nossa expressão. Então, eu demonstro empatia quando eu faço isso, quando eu gesticulo, quando eu olho para a pessoa e, o mais importante, quando eu ouço a pessoa. De repente, você está conversando com alguém e a pessoa está te falando algo tão importante e você não espera a pessoa terminar a fala. Aí você não está sendo assertivo, né? Haverá problemas aí na comunicação. Então, demonstrar empatia. Gestos moderados. Equilíbrio, né? Equilíbrio é importante. Eu tinha uma mania de conversar gesticulando demais. Ou apertando as mãos, ou, sei lá, mexendo no rosto, coçando a cabeça, né? Tem gente que futuca o nariz, põe o dedo no ouvido, faz tantas outras coisas, né? Eu tenho barba e o cara fica pegando na barba toda hora, não sei mais o que. Na comunicação você tem que pôr gestos moderados. Tem que se policiar, viu? Não é fácil. Agora estou aqui gravando para vocês e vem a vontade de fazer gesticulação, dá vontade de cruzar os braços, né? Dá vontade de fazer assim. Então, tantas outras coisas. Gestos moderados. Os gestos são importantíssimos no processo de comunicação. E na comunicação assertiva são altamente eficientes. Então, gestos moderados. Talvez, não podemos fechar as coisas, né? Talvez você precise usar gestos bruscos, não sei, isso vai depender da sua intencionalidade. Desde que haja espontaneidade, desde que não seja aquilo recorrente, né? A pessoa sempre fala gesticulando demais, ou fazendo sempre os mesmos gestos, é horrível, né? É horrível. Então, gestos moderados. Outra característica, expressão de tolerância e paciência.
tolerância e paciência tem a ver com ouvir, né? Eu coloquei isso aqui lá junto com a empatia porque estão envolvidos aí. A tolerância e a paciência significa que você tem que ouvir, você tem que ter paciência para esperar a pessoa terminar de falar. O cara está no meio do discurso e você já está lascando ali a resposta, ele nem acabou. Daí vem aquela frase, né, usada lá na televisão, né, não espera molhar o bico. Né, assim, então, veja, não espera molhar o bico. O bordão até serve para demonstrar isso, que houve problemas, houve ruídos, houve falhas no processo comunicativo. Então, seja tolerante, seja paciente. Para tolerância e paciência, não tem outra coisa melhor que exercício, né? Não existem pílulas, né? Não tem um xaropinho de tolerância e paciência para você tomar, é verdade? Então, seja tolerante, seja paciente. Procure usar também palavras e expressões positivas. Isso hoje é aprovado pela programação neurolinguística, a neurociência, né, a neurolinguística. É o que, por exemplo, fazem os coaches. Os coaches estão sempre usando isso aqui, ensinando a usar palavras e expressões positivas. Como eu não sou coach, né, não tenho know-how para isso, mas eu sei como funciona bem o uso de palavras e expressões positivas. Eu tenho 47 anos, eu já fui pessimista por uns momentos na minha vida. Então eu sei muito bem como funcionam as palavras e as expressões positivas. Então na fala, procure usar, sim, corretamente, perfeitamente, vai dar certo, né? Ou você pode modalizar, pode dar certo, quer dizer, você não disse exatamente que não vai dar certo, ou que não vai dar, né? Mas você não disse negativamente com todas as letras. Então, expressões positivas e palavras positivas. Cordialidade. Cordialidade. Tem a ver com a empatia também, né? Com a tolerância, com a paciência, mas ser cordial. Cordialidade é o tratamento com o coração. Tem que haver um certo sentimento, né? Uma certa afetividade quando nós conversamos com alguém, né? Comunicar-se é viver também, gente. Então, tem de existir isso aí. Evitar incertezas. Sabe, aqueles usos de eu acho, talvez, né? Sei lá. Tem que ser... Lembra, falei que a comunicação assertiva deixa eu ler aqui. É ser firme, é ser claro, é ser objetivo. Então, você não vai ficar com aquela história de eu acho que sim, não sei, talvez, sei lá. Evite essas coisas, né? Evite as incertezas, tá bom? Chegamos ao fim dessas características e vamos então fechar essa conta aqui. Vamos fechar nossa conversa hoje, né? Com comunicação assertiva, nós aprendemos que é a comunicação em que há equilíbrio. Tá? O falante ou o escritor, é assim, porque eu posso ser assertivo escrevendo, posso ser assertivo falando, não é assim? Então ele vai ser firme, ele vai ser claro, ele vai ser objetivo, porque ele vai usar tudo com muito equilíbrio. Eu tenho as anotações aqui, vou ler. Ele vai ser franco em seus desejos e necessidades. Franqueza. Mas ele vai sempre levar em conta ou em consideração também os desejos, as necessidades e os direitos dos outros. Às vezes a pessoa tem vergonha de dizer o que pensa. Por exemplo, alguém te oferece uma torta de limão. Ah, como eu gosto de torta de limão. Faço uma torta de limão excelente. Alguém me oferece uma torta de limão e não gostei, não tá daquele jeito que eu gosto da torta de limão, né? E no final a pessoa diz, e aí, o que você achou da torta? E aí eu com vergonha, por timidez, para não querer ofender a pessoa, digo, a torta está perfeita, está excelente. Estou sendo honesto, gente, eu não estou sendo franco comigo e nem com a pessoa. Eu posso dizer, a torta está muito boa.
no meu ponto, olha, eu trago para mim, entendeu? A torta está muito boa. No meu ponto, eu colocaria um pouquinho mais de açúcar. Quando faço, ponho um pouquinho mais de açúcar na massa. Ou menos limão no recheio. Eu particularmente prefiro a cobertura de chantilly, mas essa que você fez com merengue, com suspiro, também ficou muito boa. Então seja franco, seja honesto, né? Não vai dizer, olha, tá uma porcaria, não gostei dessa torta, vixe, aqui minha mãe faz é 1000 vezes melhor. Isso não é ser assertivo. Mas também não é ser assertivo você falar, tá uma maravilha, quando não está. Entenderam? Então, franqueza, honestidade, sinceridade, mas sempre dito com firmeza, sem ser agressivo. E por fim, anotei aqui, comunicar-se assertivamente é expressar segurança ao falar, ao escrever. É ser firme, é demonstrar decisão nas palavras de forma honesta, de forma clara e de forma precisa. Beleza? Terminamos assim esse nosso vídeo. Em outros momentos nós vou tentar falar mais especificamente como podemos usar a língua portuguesa. Então, os operadores argumentativos, essas coisas das modalizações de que falei. Então, mais especificamente usando a língua, a gramática, a linguística para processar essa comunicação assertiva. Valeu, um forte abraço.